Assalamu alaikum, boa noite a todos. Louvado seja Deus Altíssimo por mais uma oportunidade. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, que Deus Altíssimo seja, facilite todas as nossas tarefas e as nossas dificuldades. Boa noite a todos os irmãos, irmãs, a todos os nossos convidados, a todos aqueles que nos acompanham toda quinta-feira. Sejam bem-vindos, tá? A gente sempre aguarda alguns minutos para que a plataforma possa, sim, avisar todos os nossos... quem segue a página, né? Para que venhamos, sim, a ter um número mais abrangente na hora da aula, inshallah. Quem estiver entrando também já pode, por favor, nos advertir se o som tá bom, se estão ouvindo, se a conexão tá boa, se a imagem não está travando. Wa alaikum assalam, Ali, tudo bem? Boa noite. Wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmã Fátima, sempre conosco. Seja bem-vinda. Sempre bom tê-los toda quinta-feira, viu? É sempre bom estar com vocês. Hoje a gente vai dar uma continuação acerca da aula que nós tivemos na quinta-feira passada, né? A gente falou sobre o Ano Novo Islâmico, sobre o mês de Muharram, e também falamos semana passada sobre algumas virtudes sobre jejuar no 10º dia do mês de Muharram, e foi muito benéfico a todos, né? Hoje a gente vai continuar esclarecendo algumas dúvidas. Quem já tiver alguma dúvida, já pode mandar aqui no privado, que eu vou aproveitar a oportunidade, quando o Sheikh Ahmed Mazloum entrar conosco, a gente vai começar esse bate-papo e a gente vai poder, a gente vai pedir para ele esclarecer as suas dúvidas. Sejam bem-vindos. Fátima, está me ouvindo bem? O pessoal está entrando, né? Wa alaikum assalam. A página Essência do Islã. Espero que esteja bem, irmã Gisele, que Deus facilite para ti. A gente sempre acompanha a página e que Allah te recompense pelo trabalho de divulgação. O pessoal já entrou. Deixa eu ver se tem mais alguns irmãos que sempre nos acompanham, né? A todos nós. Sejam todos bem-vindos, Ahlan wa Sahlan, sejam bem-vindos. Vão se preparando aí para a aula de hoje. A gente procura não estender a aula muito tempo, né? O nosso tempo máximo de aula vai dar em torno de 55 minutos, tá bom? Ou seja, é para você aproveitar mesmo. A gente não gosta de ficar falando muito tempo. Haja vista que a nossa massa encefálica não suporta tanta informação. Então, aproveite o tempo que o Sheikh Ahmed vai estar disponível e que a gente vai estar aberto a esse bate-papo descontraído. Seja bem-vindo, tá? O Sheikh Ahmed acabou de entrar aqui. Ver. Deu certo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Sheikh, tudo bem? Alhamdulillah, como estão? Espero que estejam bem. Alhamdulillah por todas as coisas. Espero que o senhor esteja bem. Está me ouvindo bem, Sheikh? Sim, tudo certo. Eu estou ouvindo perfeitamente também. Irmã Cia, wa alaikum assalam, seja bem-vinda. Denis, boa noite, wa alaikum assalam. Sejam bem-vindos.
os nossos companheiros de aula que sempre estão conosco, que Deus recompense o tempo de vocês e que vocês venham absorver a cada dia mais conhecimento, mais sabedoria, inshallah. Sheikh Ahmed Mazloum, mais uma vez boa noite. Como já tínhamos conversado, o senhor quer estender um pouco da aula de hoje sobre o assunto da semana passada, certo? Existem algumas coisas importantes que a gente precisa esclarecer. E eu já queria começar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin, ala alihi wa sahbihi wa salim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, todo louvor a Allah, Senhor do Universo, que a paz e misericórdia sejam com o seu mensageiro, companheiros, seguidores até o dia do juízo final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite a todos. Mais uma vez eu cumprimento a todos os irmãos. Agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade. Testemunhamos que não há divindade além de Allah. Testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. Aquele a quem Allah guia guiado, aquele quem Allah desencaminha não encontrará protetor ou conselheiro. Como já havíamos falado, para a gente não estender muito e aproveitar o tempo, nós falamos, Sheikh, na aula da quinta-feira passada, sobre esse mês sagrado importante que é o mês de Muharram, né? Agora, eu gostaria que o senhor estendesse mais esse assunto, principalmente acerca do 10º dia a qual adentramos desse mês de Muharram, os seus significados e o que realmente representa toda a nação muçulmana. Boa noite, seja bem-vindo, Sheikh. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Rogamos a bênção e a paz ao seu mensageiro Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os outros mensageiros que ele enviou. Havíamos sim falado sobre a importância desse mês no qual estamos, que se chama Muharram. É o mês de Muharram, o mês que foi escolhido para ser também o primeiro mês na contagem do calendário. Creio que nós citamos a história também do início dessa contagem, né? Sim. E que isso ocorreu durante o governo de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. O início do calendário também se deu a partir da Hijra e foi escolhido para que seja contado a partir do mês de Muharram, ou seja, tendo o mês de Muharram como o primeiro mês do ano, né? Então, hoje, sexta-feira, ou seja, agora é a noite de sexta-feira, esta sexta-feira é o dia 10 do mês de Muharram, de 1445, depois da Hijra. Tá? A gente explicou muito sobre o calendário, sobre a escolha da Hijra, ou seja, da imigração do mensageiro de Deus de Meca para Al-Medina, sobre a escolha da Hijra, da imigração como o marco para se contar o calendário, e também que foi escolhido o mês de Muharram para ser o primeiro mês. E o nome que se dá ao 10º dia do mês de Muharram é Ashura, né? Então significa o 10º. Ashura é o 10º. Eu posso falar também, por exemplo, Tasu'a, que é o 9º. Então hoje, quinta-feira, a quinta-feira que passou agora, seria o 9º dia. E sexta agora, na qual estamos adentrando, é o 10º dia do mês de Muharram. Então a pergunta é, o que temos no dia 10 de Muharram de importante? O que é citado sobre isso? E quando perguntamos o que temos de importante nesse dia, é muito importante lembrar que qualquer assunto da crença, qualquer assunto da adoração, só pode ter como fonte aquilo que a mensagem citou. Ou seja, aquilo que o mensageiro citou durante a sua vida. Ou seja, tem que haver algo que é citado pelo mensageiro. Não podemos, depois de sua morte, estabelecer algo
como aconteceu com as religiões e as seitas que existem até os dias de hoje no mundo, né? Nós lemos no Alcorão Sagrado, por exemplo, Deus Altíssimo seja diz assim: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Então, quem almeja, quem espera, crê que irá encontrar ao seu Senhor, quem crê que realmente irá ser julgado por Deus e terá um encontro com Deus, فَلْيَعْمَلْ. Aí cita dois assuntos. Então, quem tem essa crença, que faça amalan salihan. Aí traduziram, o que significa amal salih? Que faça boa obra que esteja de acordo com aquilo que é ordenado. Em língua árabe se diz al-muwafaqa lish-shara'. O que significa muwafaqa? Estar de acordo. Não posso eu inventar algo, ver o que eu desejo, o que eu acho. Hoje em dia tem muito, eu acho que ele falou certo, eu acho que ele falou errado. O eu acho tem que estar de acordo com aquilo que é na mensagem, que é revelação. E depois o segundo ponto, que não associe ninguém a Deus. Então, quem tem crença deve fazer o quê? Fazer de acordo com o que é revelado na mensagem. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, fazer somente a Deus, ou seja, promovendo e realizando o monoteísmo em sua vida. Então a pergunta, o que tem no dia de Ashura? Aí dependendo da pessoa que te responde, aí você vai ter que saber, será que ele tirou isso da fonte verdadeira, da fonte correta, ou não? Tá? Então, nesse dia é lembrado o episódio do milagre concedido por Deus Altíssimo seja o seu mensageiro Musa alayhi salam, Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Quando Moisés e quem estava com ele entre os filhos de Israel, estando eles no Egito, foram perseguidos pelo faraó e seu exército, então Deus Altíssimo seja revela a ele que bata com seu cajado. Então eis que Deus Altíssimo seja abre para eles, para Moisés e os filhos de Israel, o caminho no mar e afoga quem vem depois deles do exército de Faraó, né? Acho que a gente pode ler alguns versículos do Alcorão para que o irmão, a irmã, o amigo, a amiga que nos acompanham conheçam mais como a gente extrai isso do Alcorão. Por exemplo, essa história, ela não é citada num capítulo do Alcorão em detalhes, mas sim o Alcorão, ele cita imagens, cita episódios. E Deus Altíssimo seja no Alcorão cita de uma maneira milagrosa, de maneira que a pessoa que lê o Alcorão tenha a firme convicção de que essa é uma palavra de Deus. Não é simplesmente mais uma cópia daquilo que já existia de informação. Se for somente a informação disso existe entre cristãos, entre judeus. Eles leem isso no Velho Testamento. Não é verdade? É lido isso. Só que o muçulmano lê essa história de maneira diferenciada. Tá? Uma pergunta que a gente pode fazer. A história de Moisés ela é citada no Alcorão. Muitas vezes, poucas, é citada muitas vezes. Porém, em cada trecho tem uma lição. E creio que a história de Moisés é a história que é mais citada no Alcorão Sagrado. Alguns contam que a história de Moisés foi citada, repetida 136 vezes. Ou se a gente falar com mais exatidão, o nome de Moisés é citado no Alcorão 136 vezes. E agora a história, ou trechos de sua história, quando ele era criança, quando ele era jovem, quando ele recebeu a revelação, quando ele foi perseguido, quando ele estava com os filhos de Israel e foi desafiado, etc. Esses episódios se repetem em mais de 70 trechos do Alcorão. Vamos ler um trecho, Hajj? Por favor. Pode ser? Por favor.
Eu tenho aqui aberto comigo Surat Ash-Shu'ara, que é traduzida como Surata dos Poetas, é a Sura 26. Aí, nessa Sura, Deus Altíssimo seja dá imagens de histórias de vários profetas. Aí sobre Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, Deus diz assim, aí o versículo 61. Então a gente pode ler do 61 até o 65. Depois de lido, a gente faz a tradução aproximada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Eu li do 61 até o 67. Até o 67. No versículo 67, a conclusão, nisso há um sinal. Inna fi dhalika la'aya. Nisso há um sinal. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. E a maioria deles não é crente. A maioria deles não crê. Então, nos versículos anteriores, o que a gente lê? Deus Altíssimo seja diz assim: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى. Então, quando os dois grupos se encontraram, estiveram frente a frente, os companheiros de Moisés disseram: إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Nós seremos alcançados, nós seremos dizimados. Ou seja, nesse momento eles têm o mar à frente deles e o grande exército de Firaun, do faraó, atrás deles para dizimá-los, para combatê-los e matá-los. Então, Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, está com as pessoas que o seguem, são os filhos de Israel. Então eles disseram, seremos alcançados. Aí qual que é a palavra que é citada no versículo seguinte? Uma palavra de confiança, uma palavra de esperança, de superação. Então Moisés diz, Kalla, não, jamais. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Meu Senhor está comigo e irá me orientar. Né? Então, vem a ordem de Deus. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى. Então, revelamos a Moisés que bata com o seu cajado no mar. Então, ele se rachou no meio e eis que cada parte dessa grande abertura que se fez no mar era como uma grande montanha. E aí eles passaram e o restante daqueles que ficaram para trás dos seus perseguidores foram afogados. Subhanallah. Outras lições em outro trecho do Alcorão a gente encontra, por exemplo, Deus Altíssimo seja fala sobre o faraó, nos ensina que o faraó ele tinha a convicção de que Moisés tinha razão, né? Mas ele era um rei e ele atribuía a si a divindade, para que as pessoas o sigam e sejam escravas dele. Então, nos versículos do Alcorão a gente lê, quando o afogamento chegou até ele, quando ele ia se afogar, essa informação é algo que a gente tem através dos versículos do Alcorão. Exatamente. É detalhe, né? O que ele disse? قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل. Eu creio naquele no qual os filhos de Israel creram.
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. E eu sou dos muçulmanos. Dos crentes. E eu sou dos crentes, sim. E eu sou dos crentes. Então, qual que foi a resposta? الآن وقد عصيت قبل. Agora, Tarde. enquanto antes você desobedeceu ou você desafiou. Então, são imagens. Eu queria dar um exemplo, Haj. Não sei se tem alguma observação que você quer fazer. Por favor, por favor. Então, a gente só deve lembrar com exatidão que temos o sentido, o significado da confiança, da esperança, da superação. Então, é um dia em que é lembrado que isso ocorreu. Agora, isso não se comemora, não se festeja, não se lembra com alguma solenidade. O muçulmano tem nesse dia um dia de jejum, um dia de adoração a Deus com o jejum. Tem outros versos do Alcorão que citam a história de Moisés. Eu estou a lembrar aqui, por exemplo, da história de Moisés quando ele era ainda bebê. É conhecido que Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, ele foi colocado por sua mãe aonde? Foi jogado aonde? Lançado aonde? No Nilo, no rio. Uhum. Sim. Foi colocado no cesto e jogado no rio. E das lições que a gente tem desse episódio, ele foi criado dentro da casa de seu inimigo. Aquele que o procurava para matá-lo desde quando ele nasceu. Significa que quando Deus quer determinar, decretar algo, não há nada que possa impedir isso. E o mais interessante dessa história, Sheikh, que independente de tudo, né? Você, por exemplo, você imagine a mãe do Musa, alayhi salam, colocando o bebê no cesto e colocando sobre a correnteza do rio, né? O que se passou na cabeça dela. E o mais interessante é que daí ele foi criado, sustentado da forma mais próspera da época e com a melhor educação do mundo da época também, né? Sim. Isso que foi interessante. Então, é isso que é mais importante para nós. Por isso, quando Deus, Altíssimo Seja, cita essas histórias, você pode classificar os trechos do Alcorão como parte que cita para você história, parte que cita para você a crença no que cremos, e parte que cita para você regra, as regras, a lei, né? Então, quando é citada a história, é para que nós tenhamos com essa história uma orientação e tenhamos uma lição, né? Quando Deus finaliza a sura de Yusuf, que é José, que a paz de Deus esteja com ele. Deus Altíssimo Seja, no último versículo 110, diz: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Em suas histórias, há lições para aqueles que são dotados de discernimento. Não são lendas que foram inventadas. E aquilo que eu citei, que as histórias dos profetas, para nós muçulmanos, reveladas no Alcorão, não são uma repetição daquilo que já existia antigamente de conhecimento entre judeus e cristãos. Por isso, num dos versículos do Alcorão, em Surat Al-Ankabut, Deus Altíssimo Seja diz assim para o profeta, que a paz de Deus esteja com ele: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Diz assim: e você não recitava antes desse, ou seja, antes desse Alcorão, antes dessa revelação, nenhum livro. E nem o escrevia com a sua destra. Você não escrevia nada e você não aprendeu nada. Se fosse assim, ou seja, se você tivesse aprendido antes, e se você tivesse acesso
ao aprendizado antes e pudesse escrever essas histórias antes dessa revelação, os falsários poderiam duvidar. Lartaba al-mubtilun. Aqueles que querem te acusar de falsidade teriam uma desculpa, teriam um motivo, mas eles não têm. Aí depois do versículo seguinte, بل هو آيات بينات. Porém, ele é composto de versículos esclarecedores. Me lembro aqui de um episódio. A gente sabe que o maior milagre do Alcorão, além do milagre profético, do milagre da revelação e etc., é o milagre linguístico, né? Não sei se é melhor dizer o milagre da eloquência. Porque na época do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, o que mais os árabes conheciam era o idioma. Eles eram conhecidos como dominantes do idioma árabe. Tipo, eles eram poetas. Exatamente. Então, Deus Altíssimo dá ao profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, algo similar àquilo que tinha na época e algo similar àquilo com o qual o povo dele se sobressaía, né? Por exemplo, agora a gente falou sobre Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. O cajado virar serpente, o cajado abrir caminho no mar. O que tinha de mais destacado na época para Moisés fazer essas coisas? A magia. Pela permissão de Deus? A magia. A magia. Então, o faraó tinha feiticeiros ao redor dele. Um monte de feiticeiro atendendo a tudo aquilo que ele exigia. E tapeava o povo através da feitiçaria, né? Ilusionismo mesmo. Hã? Ilusionistas também. Sim. Então, os primeiros a crerem em Moisés, quando ele falou com o faraó, quem foi? A CIA. Os feiticeiros. Junto. Eles mesmos caíram prostrados. E dizendo, isso que ele faz não é uma cópia daquilo que a gente faz. Então, a mesma coisa, o Alcorão. A mesma coisa, Jesus. Na época de Jesus tinha muita curanderia. Por isso, Deus Altíssimo seja, com a sua permissão, permitiu que Jesus, como sinal de sua verdade, da autenticidade de sua profecia, curasse o leproso, curasse o cego, ressuscitasse o morto, né? Então, o Alcorão é uma palavra eloquente, ou seja, é uma palavra que não tem similar em sua época, e é a época em que os árabes eram conhecidos como pessoas eloquentes, como pessoas que competiam em poesia. Então, eu estou lembrando disso e estou lembrando de um versículo que a gente lê no Alcorão, Surat Al-Qasas, onde Deus Altíssimo seja cita um episódio dos episódios da vida de Moisés, né, e uma lição. Então, é narrado que um grande sábio muçulmano que dominava a ciência do idioma, ele ouviu uma menina falar e falava com muita habilidade. Então ele disse para ela, Ma afsahaki, ou seja, como você fala bem, como você é hábil na língua, fala a língua clássica. Aí essa menina disse para ele, e tem palavra mais eloquente do que a palavra de Deus? Aí ela leu um versículo, que é o versículo que cita assim, وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فلا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Isso só é alcançado em língua árabe. O que a menina explicou para esse grande sábio? Ela falou, e o senhor acha que tem uma palavra mais eloquente que essa? E citou esse versículo. O que tem nesse versículo? Tem em 2 linhas, temos 2 ordens, 2 proibições e 2 informações.
Ou seja, temos duas frases imperativas no imperativo, duas frases, não sei se pode chamar de proibitiva, que é o imperativo, mas proibindo, né? Não faça. E temos duas frases informativas. Tudo isso nesse trecho. Se eu ler em árabe de maneira rápida, eu leio: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فلا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Que eu disse tem o quê? Duas ordens, duas proibições, duas informações. Agora temos que traduzir. Por favor. Fala. A primeira informação. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى. E revelamos à mãe de Moisés. Tá. Depois, a primeira ordem. أَنْ أَرْضِعِي. Dê de mamar a ele. Depois, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. A segunda ordem. Então, se você temer por ele, jogue-o no rio. A primeira ordem, dê de mamar a ele. A segunda ordem, lançar para o rio. Lança no rio. Depois, duas proibições. وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ. Não tema e não se entristeça. Aí depois disse as duas informações, né? A primeira, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى, a introdução não é a informação. As duas informações, quais são? إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. Nós iremos fazê-lo voltar a ti. وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. E iremos fazê-lo um dos mensageiros. Então, isso na língua árabe, no versículo do Alcorão, são duas linhas, né? Então, falando assim, tudo sem cortes, e revelamos à mãe de Moisés. Então, aqui vamos ler duas ordens. Dê de mamar a ele, se você temer por ele, lance-o no rio. Depois, duas proibições. Não tema e não se entristeça. E depois, duas afirmações. Nós iremos fazê-lo voltar a ti, ele vai retornar para você. Está acalmando, tranquilizando a mãe. E depois, a segunda afirmação, e vamos fazê-lo um dos mensageiros. Né? É assim que se distribuem os versículos do Alcorão. Então, esse versículo está em outra parte. Tá? Em outra parte do Alcorão. Então, voltando àquilo que você escreveu aqui, Hajj. Você escreveu a motivação, a superação. Então, é lembrado esse episódio e é lembrado com uma adoração. É lembrado com uma adoração, com a adoração do jejum. Ao muçulmano que pode e que quer, esse jejum é recomendável no dia 10 de Muharram. Há um mês atrás, passou o mês de Dhul-Hijjah, a época do Hajj, por exemplo, a gente na época tinha o jejum no dia de Arafah, e assim por diante. São todos dias bem estabelecidos, bem determinados e definidos. Sheikh Ahmed, tem uma pergunta aqui. A irmã pediu para o senhor citar qual versículo do Alcorão sobre quando o faraó aceitou a unicidade, que o senhor disse a história. Que versículo é? O senhor poderia escrever aqui? Então, é a Sura de Yunus. A Sura de Jonas. Vê para mim, acho que é a Sura número 10. É a Sura número 10. Aí é. Deixa eu ver.
Sheikh Ahmed, caiu a conexão. Está me ouvindo? Voltou. Versículo 90. Sura Yunus 90. Isso. Sura Yunus, que é a Sura 10, número 90. Vamos marcar aqui. Jonas 90. Isso. Lendo em árabe, a gente lê assim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. Então, e fizemos os filhos de Israel atravessarem o mar. Então o faraó e seus exércitos seguiram eles para agredi-los e para persegui-los. Aí depois vem essa informação. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Até que quando o afogamento o alcançou, ele, ou seja, ele quem? Faraó. Fir'aun. Disse, creio que não existe divindade além daquele no qual acreditou os filhos de Israel. Creio que não existe divindade além daquele no qual creram os filhos de Israel. E eu sou dos muçulmanos. Wa ana min al-muslimin. Aí depois o versículo seguinte, o 91. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Agora que você crê, e você antes desafiou e era dos corruptores, era dos corruptos, aí agora vem essa informação que também é considerada, essa informação é um milagre. Então Deus disse assim, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Então hoje você será salvo em teu corpo, para ser, para aqueles que vêm depois de ti, um sinal. Um exemplo. Ou seja, um exemplo. O corpo dele ficou intacto. E até é conhecido que o corpo dele até hoje é visitado, né? E foi estudado e tudo mais. E mesmo assim, vê, sempre a conclusão, devemos observar sempre a conclusão dos versículos. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. E muitas pessoas, muitos dentre os humanos, de nossos sinais são desatentos. Ou seja, nós nos distraímos, nós acabamos caindo em descrença, em desobediência, porque não assimilamos como devemos assimilar esses sinais. Tem uma questão aqui, a gente espera perguntas, tá? Enquanto ninguém pergunta, na leitura aqui, no detalhe, vê, qual que é a declaração da unicidade de Deus? A gente diz, Ashhadu an la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Tá. Quando Deus cita sobre o faraó, quando ele viu a morte, estava agonizando, agora ele viu, ele quer crer, agora não pode mais. Então o que acontece? No versículo Deus não cita o seu nome, Allah. Não cita que Faraó disse, eu creio agora que la ilaha illallah. Bem entendido? Entendido. Não está escrito que o Faraó, quando estava se afogando, disse, agora eu creio que não existe mais divindade real além de Allah. Não. O que ele disse? Amantu annahu la ilaha illa. Naturalmente o que dizemos? Allah. Só que agora prestem atenção na pronúncia. Annahu. Ele disse, Amantu annahu la ilaha illa alladhi
آمنت به بنو إسرائيل. Deus proíbe que ele fale a palavra Allah. Ou seja, é como uma mensagem de que, olha, a pronúncia do nome sublime de Deus na boca dele é proibida. O que ele falou? Qual que é a tradução? Em vez dele falar, eu agora creio que não existe divindade que merece adoração a não ser Allah. Não. Nós lemos. Ele disse, agora eu creio que não existe divindade que merece adoração a não ser aquele no qual creram os filhos de Israel. Aquele. Tá? Então, vê, Allah é substituído por essa frase grandona. Allah é igual àquele no qual creram os filhos de Israel. Como vamos dizer, uma mensagem ou uma indicação de que é proibido a ele pronunciar até mesmo o nome sublime de Deus. Não foi o caso de alguém, por exemplo, o chefe falar uma declaração, uma charrada não aceita. Não seria correto falar isso, seria? Sim, essa charrada não é aceita, porque ele viu, ele ultrapassou a barreira. Agora, aqui há a indicação de que, olha, nem lafz al-jalala, Allah, ele pode falar. Agora, a doutora, ela cita aqui um versículo, e na série de versículos, depois de citar esse episódio, aí então, Deus Altíssimo seja, cita, fala dirigindo-se ao profeta Muhammad. Por isso ela escreve aqui. O versículo 94 explica por que Allah menciona o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Não, ela quer dizer, versículo 94, ponto. Explica por que Allah menciona o profeta Muhammad. Inclusive esse versículo é usado por muitas pessoas que procuram falsas acusações e procuram, vamos dizer, dizer que o Alcorão ele não é exato naquilo que é revelado. Porque nesse versículo é dito assim, olha, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Então, quem quer procurar defeitos e colocar acusações, ele pega a tradução distorcida desse versículo. Então, qual que é a tradução aqui? Esse versículo ao qual a doutora Franci faz referência. Então, depois de citar histórias dos profetas dos filhos de Israel, então Deus diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então se você está em dúvida daquilo que te é revelado, então pergunte àqueles que leem o livro antes de ti. Então o cidadão vai entender, então ele pode ter dúvida. Será que Muhammad ele não tinha certeza que é uma revelação de Deus? Em segundo lugar, uma outra acusação que é lançada aqui, dizem, olha, como é que vocês dizem que os livros que antecederam ao Corão estão alterados e não existem mais na forma original? Deus fala para o profeta Muhammad para que ele pergunte àqueles que leem o livro antes dele. Né? Então, aqui o sentido é bem claro. Ou seja, isso aí é uma forma de firmá-lo. É uma forma de firmar o mensageiro de Deus. E aqueles que leem o Alcorão junto com ele na época dele, e aqueles que vão ler o Alcorão depois dele, durante gerações, até o nosso dia, até o fim do mundo. Ou seja, então, vocês têm dúvida disso que a gente cita, desses episódios e detalhes? Então, perguntem àqueles que leem o livro antes de ti. Aqueles que leem o livro verdadeiro. No livro verdadeiro existe isso. Agora, não é uma maneira de lançar dúvida naquilo que é revelado, e nem também de dizer que
todos os livros que podem existir além do Alcorão, eles dizem a verdade. Então, o resumo desse versículo 94 é que o livro, antes do Alcorão, contém as mesmas informações que o Alcorão contém. Então, se a gente tivesse acesso a um livro em sua língua original, que foi falado por Jesus, que foi falado por Moisés, teríamos essas informações. E aí, depois, por isso, vem a conclusão. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Portanto, chegou para ti a verdade de teu Senhor. Olha, não tem, o sentido, não tenha dúvida daquilo que você está recebendo de informação. E se quiser, pergunte para quem tem acesso aos livros antes de ti. Te chegou a verdade de teu Senhor. Portanto, você não pode ser daqueles que duvidam. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Agora a pergunta. Quem entende a língua árabe não entende aqui que o profeta, por exemplo, era daqueles que duvidavam para ele receber essa palavra, tá? Certo. Eu não estou lendo. Eu tenho aqui a versão, se você quiser que a gente leia, mas eu não estou lendo nenhuma. Escrever aqui. Agora eu peguei. A professora quer que a gente leia, a gente vai ler. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no. Então, irmã, eu não li nenhuma versão, né? Agora, o que que tem? Eu peguei aqui a versão. Eu vou ler. Agora eu vou ler, tá bom? Para entender a diferença. Eu comentei, tá? Eu li em árabe e comentei. Eu vou ler a tradução a qual a professora faz referência. Porém, ó Muhammad, se estás em dúvida acerca do que te revelamos, consulta então aqueles que leram o livro antes de ti. De fato, chegou-te a verdade de teu Senhor. Portanto, nunca sejas dentre os que duvidam. Deixa eu ver. Tá? Essa aqui é a tradução que eu encontro aqui. Não vamos falar de versão, vamos falar de tradução, isso mesmo. Tá, e aí aqui no rodapé ele cita, se estás em dúvida acerca do que te revelamos, aí no rodapé tem uma observação. O que te revelamos? Te revelamos a veracidade dos acontecimentos mencionados, que é isso que a gente comentou, esses acontecimentos, por exemplo, da vida de Moisés, alayhi salam. E o fato do nome do profeta constar na Torá e no Evangelho. E por Sim, constar... esse é o rodapé que temos aqui. Enfim, isso é uma maneira de firmar o coração do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e quem leu o Alcorão. Então, para nós, Jesus é humano, Muhammad é humano, Moisés é ser humano. Então, eles recebem a revelação de Deus, eles têm de diferencial do ser humano que eles têm a revelação. Então, a palavra é dirigida a eles, tá? E naturalmente, Deus diz ao profeta Muhammad que a paz de Deus esteja com ele, então não seja daqueles que duvidam. Então, uma maneira de inserir convicção para ele e para todos que leem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Sheikh. Então, isso a gente pode dar também um título que é prova da autenticidade, da origem divina do Alcorão. Tá? E os versículos que eu citei, os outros, por exemplo, em Surat Al-Ankabut, que é aquele lá que você, Muhammad, jamais lia livro algum antes de receber isso, também é um exemplo. Esse aqui é o versículo 48 da Sura Al-Ankabut, deve ser 30 e pouco. O senhor encontrou Sura aí? 29.
29 e 48. Vamos colocar. Tipo, aquilo que a gente leu é similar a isso. E você, Muhammad, jamais lia livro algum antes desse e nem o escrevia com a tua destra. Se fosse assim, aqueles que querem acusar-te de falsidade iriam te acusar. Mas não te acusam porque não pode isso. Isso não pode acontecer. Você não aprendeu, você tem a revelação. Então vamos lá, amanhã é o dia 10 de Ashura, ou hoje já adentramos nesse nobre dia. Sobre o jejum nesse dia, é narrado que são expiados ou apagados ou perdoados os pecados de um dia anterior. Então é um dia nobre, é um dia em que a pessoa deve lembrar do perdão de Deus, da superação, da motivação, da esperança, da confiança. Tá bom? Se não tivermos mais nenhuma pergunta... Não temos mais nada. Aqui no privado, o Cher não tem mais nada, tá? Deixa eu ver aqui. Não temos pergunta, Cher. Tem mais alguém que quer fazer alguma colocação? Aproveitar aí os últimos minutos. Por favor, estejam à vontade. Outra curiosidade, Cher, já que o senhor falou sobre a história de Firaun, do faraó, né? É uma informação muito importante. O que é vendido, usar essa palavra, na mente das pessoas, por exemplo, através de filmes, de cinema, coisa parecida, é que qualquer novela, qualquer filme, eles colocam o faraó que foi afogado, digamos assim, Ramsés II. E não foi Ramsés II. É bom a gente relatar isso aqui também. No máximo, Ramsés II foi um opressor dos filhos de Israel, no máximo. Mas ele não foi aquele faraó que a mídia vende, foi Ramsés, etc, etc. É bom a gente falar isso também. Eu desconheço isso, eu não sei exatamente quem é o cidadão. Uma Na verdade, o Firaun, faraó, é o nome, é o título que se dá a todo rei do Egito. Todo líder, Então, existem vários faraós. Agora, existe um antes a esse episódio. Então, o faraó que perseguiu Moisés, quem é ele? Então, pode ser que exista divergência nisso. Por isso, o Alcorão, com exatidão, não cita, não declara nomes de pessoas, nem a quantidade de pessoas existentes, nem a localização geográfica, nada disso. Mas cita o quê? Moisés e o que ele falava, o que ele ensinava, quem o seguiu, como o desafiaram, até mesmo entre os filhos. O importante saber, hoje existe aquele pensamento entre as pessoas que filhos de Israel são santos. Na verdade, a maioria dos filhos de Israel não são seguidores de Moisés ou seguidores de Jesus. Então, se diz assim, não é somente o fato de estar junto de um profeta que o cidadão ele é seguidor dele, né? Então tem essa ideia de santificação, tá? Então o Alcorão Sagrado cita com exatidão e com clareza: há entre eles os crentes e há entre eles aqueles que foram corruptos. E por isso eles deram muita dor de cabeça a Moisés e eles o desafiaram, mesmo depois de ver tantos sinais, de serem salvos e de verem os milagres na frente deles, cair o alimento do céu, cair assim, olha, vem mel do céu, né? E mesmo assim eles creem. Então tem muitas coisas que você vai verificar, Haj, que as pessoas colocam assim, não tem problema, vai assim mesmo. São todos santos. Exatamente. É o Ramsés II mesmo, não tem problema. Então a gente não detalha esses assuntos e isso aí é objeto de estudo. Quem estudar e chegar a uma conclusão pode citar e é bem-vindo, é normal. Perfeito. Temos mais alguma pergunta? O Sheikh quer fazer mais algum adendo sobre o dia de amanhã? Já ficou muito bem claro que é um dia para a gente se motivar, dia de esperança, dia de, independente do que esteja acontecendo na vida do muçulmano, a pessoa
pensa que não tem solução, mas é saber que Allah é que nos guia e Allah é que está conosco. Isso é a maior mensagem desse dia tão importante. Sheikh Ahmed, não tem mais perguntas. O senhor gostaria de encerrar? O que o senhor gostaria de fazer? Só de agradecê-los e Barakallahu Bikum. A quem puder fazer o jejum amanhã, um bom jejum, e que seja aceito por Deus Altíssimo seja, e que essas histórias realmente sejam exemplo para as nossas vidas e sejam realmente uma orientação para todos nós, inshallah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Pessoal, até quinta-feira, inshallah, que Allah recompense vocês. Obrigado, Sheikh Ahmed, pelo tempo, pela Obrigado a disponibilidade. você e a todos os irmãos. Agradeço a todos. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.